Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, o senador capixaba Marcos Duval comenta sobre a visita de Mike Benz ao Brasil nos próximos dias. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Benz, está programado para visitar o Brasil a convite da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O objetivo é discutir suas alegações sobre a suposta interferência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USA, nas eleições presidenciais brasileiras de 2022. Benz, que atuou durante o governo de Donald Trump, afirmou que a USA teria influenciado o processo eleitoral brasileiro ao financiar iniciativas destinadas a combater a desinformação. Segundo ele, tais ações teriam prejudicado a campanha do então presidente Jair Bolsonaro, referindo-se a ele como Trump tropical. As declarações de Benz geraram reações no cenário político brasileiro. A visita de Mike Benz ao Brasil promete intensificar o debate sobre a influência de organizações internacionais em processos democráticos nacionais. Espera-se que sua participação na audiência da Comissão de Relações Exteriores traga mais detalhes sobre suas afirmações e contribua para o esclarecimento dos fatos. Essa entrevista foi publicada ontem. E foi esse que fez chegar a mim em 2023, final de 2023, esse documento que eu usei no pendrive. E o pendrive me serviu para fazer a expectativa da morte. E gerou o Alexandre a cometer vários crimes contra a humanidade. Então, para quem achava que o pendrive não era nada, era tudo. Era tudo. E tem muitos influenciadores que falam: eu tenho documento, eu soube disso, eu soube daquilo, tudo. Vou botar 80%. Foram informações que eu passei. Porque vocês sabem que eu estava com o Marco Rubio investigando desde setembro de 2023. The criminal justice system, more than anything, media is rigged. Okay, it's a headline, it's a reputational sludge. It can cost you your job. When the criminal justice system and the judges are rigged and the prosecutors are rigged, you don't even have a country anymore, because they can arrest the president, they can arrest the politicians, it's a shortcut to control over the whole site. And we get through examples with Ukraine, Burisma, Serbia. We went through that whole exercise. But Jamie, if you can pull on screen, we can just go through the text messages. This will be the last thing of USAID's role with the judiciary in Brazil, and specifically against Bolsonaro, who is targeted by these anti-misinformation populist right-wing they called him the Trump of the tropics. Same thing, part of that same international coalition. Let me know if you have any trouble. Okay. Start. Yeah. Well, maybe if you start with the first one, actually. Maybe scroll down. Do you see the ones where you have the lead judge? Put the wrong thing on the screen. Oh yeah, sure. Okay, so how about just the pictures with the pan? Okay, here you go. So yeah, we start with that one right there. That image right there. Does that guy look familiar? This the Lord. Actually, he actually looks kind of like a mixture of both of us, Joe. So yeah, funny. But this is the man that they call the Lord Voldemort Judge of Brazil. This is the head of the TSE, the censorship court, which is the subgroup of their Supreme Court. And here you see a seminar that he is being trained in. Does that name ring a bell? SEPS? How many hours have you and I now spent talking about the SEPS program, the USAID program that explicitly set its job to get foreign countries and foreign courts to pass censorship laws? This is USAID funded and implemented by the National Endowment for Democracy. This is SEPS.org, the recruitment. But if you go back to the panel, I'll show you more on this. Yeah, okay, here's another one. SEP's core partner, IFES, this is basically the election strengthening, teaming up directly with Brazil's TSE court. That is the censorship court that seized X's, that shut down X, and that seized Starlink's assets.
and that effectively criminalized the speech of virtually any significant pro-Bolsonaro voice in Brazil. This is our USAID network doing the training, doing the networking, and if you go back, I'm just going to show a couple more of these. Okay, this is Internews. Internews, we covered $500 million from USAID every single year. In Brazil, doing training seminars for how to flag pro-Bolsonaro disinformation. I go on and on. I got layers of all these different judges and the pitches to the prosecutors to arrest it. The whole thing was a USA Truman Show taking over the judiciary, or at least substantially influencing and tilted to take out their political enemy, Bolsonaro, the whole way down through these here, because we've been talking about the role of the criminal justice system more than anything. You know, media is rigged. Okay, it's a headline. It's a reputational smudge. It can cost you your job. But the criminal justice system and the judges are rigged, and the prosecutors are rigged. You don't even have a country anymore because they can arrest the president. They can arrest the politicians, it's a shortcut to control over the whole site. And we went through examples with Ukraine, Burisma, Serbia. We went through that whole exercise. But Jamie, if you can pull on screen, we can just go through the text messages. This has been the last thing of USAID's role with the judiciary in Brazil, and specifically against Bolsonaro, who was targeted by these anti-misinformation populist right-wing, they called him the Trump of the tropics. Same thing, part of that same international coalition. Let me know if you have any trouble. Okay, start. Yeah. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento para realizar uma audiência pública com a presença de Mike Pence. O objetivo é esclarecer as denúncias sobre a atuação da USAID no Brasil e suas possíveis implicações para a soberania nacional e a integridade dos processos democráticos. Essas alegações e os desdobramentos subsequentes ressaltam a crescente preocupação com a influência de entidades estrangeiras nos processos democráticos de nações soberanas, especialmente em contextos eleitorais sensíveis. Casos controvertidos e acusações de interferência política. O projeto Zunzuneio em Cuba. Entre 2009 e 2012, a USAID financiou secretamente o projeto Zunzuneio, uma plataforma de mídia social para disseminar mensagens políticas entre jovens cubanos. O projeto, operado de maneira encoberta com contas bancárias offshore em empresas de fachada, foi cancelado em 2012 devido ao esgotamento dos recursos financeiros e revelado ao público em 2014. Esse episódio gerou forte reação internacional, especialmente entre defensores da soberania cubana, que consideraram a iniciativa uma clara interferência na política interna do país. Apoio a grupos opositores na Bolívia. Entre 2008 e 2013, a USAID foi acusada de financiar secretamente grupos de oposição que buscavam enfraquecer o governo de Evo Morales. A agência teria direcionado recursos para organizações da sociedade civil e movimentos regionais que defendiam a autonomia das províncias, principalmente na região rica em recursos naturais. Essas ações foram interpretadas como tentativas de desestabilização política, resultando em tensão e crises diplomáticas. A discussão sobre o papel da USAID ganhou nova dimensão com os recentes posicionamentos políticos nos Estados Unidos e no exterior. Durante o governo Trump, houve pressão para reavaliar a atuação da agência e a influência que ela exerce na política interna de países estrangeiros. A nomeação do senador Marco Rubio como administrador interino da USAID foi vista como um movimento estratégico para alinhar a agência com os interesses políticos do governo e reduzir sua autonomia. A forte intervenção de figuras como Elon Musk, que chegou a classificar a agência de organização criminosa, alimentou um debate explosivo sobre os rumos da política externa americana. Diversos deputados e senadores questionaram se a USAID ainda operava de acordo com os princípios de transparência, neutralidade e respeito à soberania dos países beneficiados. A controvérsia se amplia com a recente decisão de deixar de financiar projetos considerados ideológicos ou incompatíveis com a orientação do governo atual. Em meio a essas mudanças, cerca de 60 funcionários da USAID foram colocados em licença, após alegações de que teriam tentado contornar ordens executivas relacionadas à assistência externa.
Na América Latina, as recentes denúncias de interferência política abalaram a confiança de alguns governos e da população. Países como Brasil e Bolívia passaram a ver a agência não apenas como uma fonte de recursos para o desenvolvimento, mas também como um instrumento potencial de ingerência nas suas decisões políticas internas. No Brasil, a oposição já havia alegado que a USAID teria financiado iniciativas que favorecessem políticos contrários a projetos considerados populistas. Críticos afirmaram que a agência teria contribuído para a ascensão de determinados líderes políticos, enquanto abstraía do apoio ao fortalecimento da democracia representativa. Ele está vindo para o Brasil, ele trabalhar para o governo anterior, e ele tem, dentro desse documento que nós já temos, o Marco também tem, mas o Brasil vai ter conhecimento do documento quando ele chegar, os treinamentos que o governo Biden deu para o STE, que presidia o Alexandre, para poder o Bolsonaro não ser eleito. Quando em setembro de 2024 eu fiz uma live e denunciei oficialmente que Alexandre de Moraes tinha manipulado as eleições, tanto com as decisões que a esquerda podia tudo, a direita não podia nada, como também o contato que ele fazia com as plataformas, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, eu pedi a ele para que então pudesse ver num período do segundo turno das eleições algum contato do Alexandre para o Twitter na época. E ele manda 500 páginas de documentos do Alexandre influenciando as eleições no Brasil. E depois o Mark Zuckerberg, conhecido por ser da esquerda, ele confessou numa sabatina no grupo de inteligência do Congresso americano que, além dele mudar os algoritmos para incentivar a esquerda a ter mais protagonismo e gerar a narrativa de que Bolsonaro era genocida, que Bolsonaro não quis comprar vacina, que Bolsonaro isso e aquilo outro, ele impulsionava isso. E o que é pior, desde o dia 2 de janeiro ao dia 7, ele foi influenciando, mudando os algoritmos para que os patriotas pudessem ir para onde? Brasília. A minha pergunta, desde quando comecei a investigar, no dia 9 de janeiro, era: como é que chegou 150 ônibus um dia anterior, em pleno feriado? Se fosse os acampados terem ido aos três poderes, dava até para entender, né? Para sair da rotina, vamos lá. Mas chegar a 150 ônibus. E aí, quando eu tive acesso ao documento da ABIN, eu vi que desde o dia 2, todos do governo sabiam. E ninguém parou para pensar: e Lula, onde estava? Ele fugiu para Araraquara, onde o prefeito era do PT, amigo de longa data. Ele simulou que foi lá para poder ver uma enchente, que já tinha acontecido há 2 meses atrás. Ele entrou num gabinete e ficou lá a tarde inteira, acompanhando pela TV e pela telefone o que o Dino passava de dentro do gabinete do Dino. Essas imagens que Dino acredita ter deletado, eu já tinha recuperado antes. E está todos os materiais
estão agora com o governo Trump e com Marco Rubio. Na época a gente nem imaginaria que Trump poderia ser presidente. Então eu tinha que ter cautelas para apresentar documentos para consolidar minha denúncia por questões que eu não estava mexendo com o sistema só do Brasil, mas com o sistema americano que estava querendo doutrinar o mundo inteiro para a esquerda e usando o SID para financiar isso. Ele veio falando 500 milhões de dólares por ano para financiar, levantar a esquerda e massacrar a direita. E você? O que achou de tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e gratidão por ficar até aqui. Um abraço e até a próxima!